Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e hoje nós vamos começar uma nova série aqui no canal. Uma série sobre exercícios. Eu vou corrigir aqui alguns exercícios sobre os diversos assuntos da língua portuguesa. E para a gente começar, o primeiro episódio vai ser sobre transitividade verbal, porque nas aulas passadas eu fiz uma série sobre transitividade verbal. Então, para complementar a parte teórica, nós vamos fazer alguns exercícios sobre esse assunto, porque dessa forma você consegue entender melhor na prática o que é a transitividade verbal e como identificar a transitividade dos verbos na língua portuguesa, ok? Então esse é o primeiro episódio. Se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like, se inscreva no canal para você não perder os próximos episódios aqui dessa série. Então nós vamos classificar a transitividade dos verbos dentro de alguns contextos. E lembrando o seguinte, se você não assistiu a série sobre transitividade verbal, é muito importante que você assista primeiro as aulas passadas, porque eu dei várias dicas para você identificar a transitividade dos verbos na língua portuguesa, e aí depois que você assistir aos 4 episódios, foram 4 aulas, você pode vir aqui para fazer os exercícios, ok? Então vamos começar. A frase número 1 diz o seguinte: os holofotes embaçam a visão. A primeira coisa, obviamente, que a gente tem que fazer é identificar o verbo, porque afinal de contas nós estamos falando de transitividade dos verbos e não dos nomes, por exemplo. Então, identifiquei aqui que é o verbo embaçar. Eu tenho que identificar se esse verbo é transitivo, intransitivo ou de ligação. E lembrando que os verbos transitivos, eles se subdividem em transitivos diretos, transitivos indiretos ou transitivos diretos e indiretos, ok? A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar se esse verbo tem ou não sentido completo. Se eu simplesmente falar, os holofotes embaçam, ora, perceba que dentro do contexto, dentro da semântica, eu preciso dizer que esses holofotes embaçam exatamente o quê? Então eu já percebo que esse verbo é transitivo, ele pede um complemento. Agora nós vamos para a segunda etapa. Esse complemento tem ou não preposição? Quando eu olho para o segmento a visão, o que acontece? Tem um A aqui que determina o nome visão. Logo, este A é apenas um artigo. Não existe preposição aqui. Logo, esse complemento não é preposicionado. Se você quiser mais uma dica, você pode trocar esse segmento inteiro pelo pronome isso. E aí você vai ver com clareza que este termo, a visão, não tem complemento. Veja, os holofotes embaçam isso. Então, eu tenho aqui um complemento sem preposição. Isso é, portanto, o objeto direto. Logo, este verbo é classificado transitivo direto, porque ele é um verbo que pede um complemento, porém esse complemento não tem preposição obrigatória, tudo bem? Vamos à segunda frase. Eu estou fazendo bem passo a passo, bem devagar, para você entender, porque esse assunto é extremamente cobrado em qualquer prova. Veja a número 2. Frederico já povoou a terra. Primeira coisa, identificar o verbo. Está aqui, verbo povoar, conjugado povoou. Esse verbo tem sentido completo? Não, porque se eu falasse simplesmente, olha, Frederico já povoou. Povoou o quê exatamente? Então ele não tem sentido completo. Logo, ele é um verbo transitivo. Esse complemento tem preposição ou não? Consigo trocar a terra por isso? Ou seja, Frederico já povoou isso? Consigo. Se eu consigo trocar a terra, esse segmento, a terra, por isso, significa que este segmento não tem preposição obrigatória. Ele é, portanto, um objeto direto. Vou colocar aqui embaixo. Esse verbo é um transitivo direto. Então, nós temos aqui na número 1 e na número 2, dois verbos transitivos diretos, ou seja, eles pedem um complemento sem preposição obrigatória. Agora veja a número 3. Ele não lhe disse nada? Ora, eu preciso achar o verbo. Qual é o verbo? O verbo dizer aqui
conjugado. O verbo dizer pede um complemento, fora de um contexto maior, naturalmente surgiria a pergunta: ele não disse o quê e a quem ele não disse? Então eu tenho aqui um verbo que pede sim um complemento, por isso ele é transitivo, mas agora preste atenção, porque esse verbo é diferente do verbo anterior. Nesse contexto, nós temos um verbo que pede dois complementos. Ele não disse. Quem não diz algo. O que ele não disse? Nada. Então, esse algo aqui, que eu posso substituir por isso, é o objeto direto. Ele não disse isso, é o complemento sem preposição obrigatória. Só que além desse complemento, existe um outro complemento que está representado pelo pronome lhe. Então, quem não diz algo, nesse contexto aqui, nada, a alguém. A quem? A ele, ou poderia ser a ela. Então, ele não lhe disse, não disse nada a ele ou a ela. Percebeu que aqui tem uma preposição? Logo, esse complemento aqui é o objeto indireto. O que isso quer dizer? Que este verbo é transitivo direto e indireto. Ele tem, portanto, dois complementos. Vejamos a número 4, roda o mundo. Ora, preste bastante atenção a essa frase, porque apesar dela ser curtinha, ela pode, de alguma forma, trazer dúvida. Ora, aqui nós temos o verbo rodar. Essa frase não está na ordem direta. Ora, o sujeito dessa oração está exatamente aqui. Sujeito o mundo roda. Então, dentro desse contexto, o verbo rodar é simplesmente um verbo intransitivo, ou seja, não precisa de um complemento verbal. Ele tem sentido próprio, ele é autossuficiente. Então, quando eu falo o mundo roda, esse verbo rodar é um verbo intransitivo, não há dúvida. Tome cuidado para você não achar que o mundo, nesse contexto, funcionaria como o objeto direto. E como eu disse, ele é apenas o sujeito da oração, porque a frase não está na ordem direta. Agora veja a número 5, a última frase da nossa aula. Continuo apenas uma criança. Verbo continuar aqui nesse contexto. Preste atenção ao sujeito. Quem continua apenas uma criança? Eu. Então, aqui está o sujeito desinencial ou oculto. Verbo continuar não exprime uma ação, é apenas um estado. Logo, ele é um verbo de ligação. É aquele verbo que não exprime ação em si. E uma criança, nesse contexto, é apenas o predicativo do sujeito. Ele está caracterizando o sujeito oculto eu, ok? Não confunda o predicativo do sujeito com o objeto direto. Para ter objeto direto, a gente precisa de um verbo transitivo, um verbo de ação. E aqui eu tenho um verbo de ligação, ou seja, um verbo de estado. E aí, você conseguiu acertar todas essas frases aqui em relação à transitividade verbal? Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa nova série aqui do canal. E se você gostou desse vídeo, a única coisa que você tem que fazer é deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para você não perder nenhum vídeo novo sobre a série de exercícios, ok? Um abraço, bons estudos, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!